Liturgia de 27 de outubro de 2021, quarta-feira, 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus, sim, buscai o Senhor e sua força, buscai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículo 3. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para que consigamos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 30. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses ele predestinou a ser conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, Salmo 13, versículos do 4 ao 5, sexto refrão, sexto A. Senhor, eu confiei na vossa graça. Repitamos, Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que me apague a luz dos olhos, e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga, eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Senhor, eu confiei na vossa graça. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Senhor, eu confiei na vossa graça. Repitamos, Senhor, eu confiei na vossa graça. A aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti,
e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, mas deixa eu ver se eu tenho uma interpretação aqui que eu posso passar para vocês antes dessa do Antônio Carlos Santini. Vou ver se tem no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Tem sim. São muitos os que se salvam. A pergunta nasce talvez de alguém com a mentalidade de colecionador de boas obras como os fariseus. Estes acreditam garantir a própria salvação à força de acumular no currículo bom número de obras agradáveis a Deus. Jesus tenta corrigir essa forma de pensar. Diz que muitos se apresentarão com as credenciais de quem viu Jesus falar nas praças e até tomou refeição com ele como bons amigos. Ninguém se iluda. Esforcem-se para entrar. A porta é pequena, dificultosa. Um alerta para os cristãos que se fiam e gloriam de cumprir os preceitos da igreja, missas, sacramentos, rezas, mas não conseguem viver em paz com a família e arrastam ódios intermináveis pela vida afora. Salvam-se os que praticam a justiça e a caridade. Então tem sim que cumprir os preceitos da igreja, mas também tem que praticar a justiça, o amor. Agora, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Pela porta estreita, Lucas 13, versículos de 22 a 30. É preciso admitir, nós não temos a chave do reino de Deus. Se o Senhor não abrir a porta para nós, acabaremos do lado de fora, onde há pranto e ranger de dentes. Olha só. Prantos e ranger de dentes. É um lugar ruim, péssimo. Não se merece o céu. Não se merece o céu. Não pode ser comprado com boas obras, nem adquirido em suaves prestações semanais com a missa dominical. Jamais arrombaremos o portão celeste, ensinando nas praças ou comendo com o mestre. Em poucas palavras, só entramos ou entraremos, porque no futuro, no céu, por um ato de misericórdia divina. No entanto, está bem claro que nós precisamos cooperar com a misericórdia, fazendo uma forcinha, pois a tal porta é bem estreita, adverte Jesus. Em outra parábola, contada para servir de alerta aos ricos, Jesus disse que tal entrada podia ser comparada à proeza de um camelo que passasse pelo buraco de uma agulha. Notável esforço para um bicho tão pesado, corcovado, desajeitado. Quando perguntam ao mestre se são poucos os que entram, ele parece se esquivar da questão. Não obstante, em várias passagens do Evangelho, está muito claro que Deus quer a salvação de todos. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. João 12, versículo 32. Entretanto, Jesus não ilude a ninguém a respeito do caminho estreito. Bem, podemos nos iludir se escolhemos as estradas largas deste mundo, feitas de comodismos, preferências, prazeres, lazeres, acumulações de poderes, tudo no plural. Ao contrário, nossos amigos, os santos, já nos apontaram a trilha na direção oposta: trabalho e disciplina, serviço aos pequeninos, amor ao próximo, obediência a Deus.
Mas acima de tudo, que brote de nosso coração um brado continuado. Abre-nos, Senhor. Afinal, o desejo do céu já é um começo do céu. O próprio Senhor nos mandou pedir, pois é um Pai que nos dirigimos. É um Pai que nos dirigimos. Deus é o nosso Pai, Pai Celestial. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta abrir-se-á. Mateus 7, versículos do 7º ao 8º. O céu deve ser desejado como a alma apaixonada de São João da Cruz, que disse: mostra a tua presença, mate-me a tua vista e formosura. Olha que esta doença de amor jamais se cura, a não ser com a presença e com a figura. É uma canção de São João da Cruz, irmãos e irmãs. Orai sem cessar. Quando irei contemplar a face de Deus? Olha, que indagação que está no Salmo 42, versículo 3º. Agora vamos ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade o que está nos meus endereços eletrônicos para evangelização. Entrem lá e usem os textos, as imagens, livremente, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem para tentar salvar almas, é o nosso objetivo aqui. O texto é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 27 de outubro, São Frumêncio. Frumêncio foi o primeiro bispo missionário da Etiópia. Era o tempo do imperador Constantino, por volta do século IV. Durante uma viagem, voltando das Índias, Frumêncio e alguns amigos foram atacados por ladrões etíopes que saquearam o barco e mataram os passageiros e tripulantes. O jovem Frumêncio sobreviveu e foi levado para a Etiópia e entregue ao rei como escravo. O rei etíope admirou-se da sabedoria de Frumêncio e o manteve como secretário. Sua influência cresceu na corte, principalmente junto à rainha. Ao se tornar viúva, ela assumiu o poder para o filho menor, como regente. Tempos depois, eles conseguiram da rainha autorização para construir uma igreja próximo ao porto, para servir os mercadores cristãos que passavam pelo país. Este lugar foi a semente do cristianismo no continente africano. Quando o filho do rei tornou-se independente, Frumêncio pôde retornar para casa. Resolveu então procurar Santo Atanásio, pedindo que designasse um bispo e missionários para comandar a pregação católica da Etiópia. Atanásio não se fez de rogado, entendendo que o mais indicado era o próprio Frumêncio, e o consagrou bispo da Etiópia. Quando retornou, Frumêncio encontrou no trono da Etiópia o jovem rei, seu pupilo, que lhe dedicava grande estima. Logo em seguida, ele se converteu e foi batizado, e convidou todo o seu povo a acompanhá-lo no seguimento de Cristo. Frumêncio, chamado pelos etíopes de Abba Salama, ou seja, Padre da Paz, desenvolveu seu trabalho missionário na Etiópia até morrer no ano 380. Reflexão. A evangelização no continente africano aconteceu graças à ousadia e sabedoria de alguns homens que arriscaram a vida para propagar a palavra de Deus entre aqueles que não conhecem ou não conheciam o Cristo Salvador. Entre eles, São Frumêncio destaca-se por sua sabedoria, perseverança, seu sonho por uma vida melhor para o povo da Etiópia. Oração, rezemos. Deus de amor, pela intercessão de São Frumêncio, concedei-nos ardoroso espírito missionário, para que possamos enfrentar os obstáculos que possam aparecer no decorrer do nosso apostolado. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. São Frumêncio, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele vai prover, Ele vai providenciar. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Ou Maranatá, como dizemos nós católicos. Nós colocamos a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo. Ora vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Ora vem, Senhor. É a parousia. O dia da volta de Jesus será a parousia, quando Ele irá julgar vivos e mortos. Quem for aprovado estará na vida eterna, onde viverá para sempre em felicidade plena. Algo inefável. Não existe uma palavra humana para definir esse estado. Mas viveremos semelhantes a anjos, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo Apóstolo, São Pedro, todos os santos e anjos, louvando a Deus para sempre. É uma elevação inimaginável aqui na Terra. Shalom, a paz!